Retomamos, tá? Ó, retomamos aqui, ó. Repetir, tá? E tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Por que ele disse meu trono? Porque Deus tem uma sala de tronos. Quando a gente lê em Daniel, a gente vê que e foi aberta uma sala e foi colocado no céu tronos. E foi colocado um trono à destra de Deus. Como querubim, antes da queda, Satanás antes da queda, ele não tinha ciência de quem era o filho, porque diz a Bíblia que Cristo é um mistério escondido em Deus. E na plenitude do tempo, ele nasceu de nascimento por uma mulher, tá? Ele nasceu através de uma mulher, na plenitude dos tempos, tá? Gálatas diz isso, tá? Mas ele é um mistério escondido em Deus. Ele achava que esse trono era dele. Porque ele achava que no céu não tinha ninguém igual a ele. Tá? Isso aqui é uma especulação. Quando ele disse, isso é uma especulação, segundo fontes rabínicas, fontes judaicas, de eruditos, tá? De professores, tá? Mas não é bíblico, tá? Segundo essas fontes, quando Satanás quis ser semelhante a Deus, porque ele achou que no céu não tinha ninguém igual a ele, ó, soberba, altivez, prepotência, ele achou que no céu não tinha ninguém, então ele achava que não tinha ninguém semelhante a ele, então quis ser igual a Deus. Diz o rabino que Deus brada, isso é especulação, isso é tese, teoria, que Deus brada, quem é como Deus? Aí surge Miguel, que a palavra Miguel é quem é como Deus. Tá? Porque Deus cria, gera e cria pela palavra, sopro, palavra, ruar, fôlego, palavra. Então ele vê que Satanás quer ser igual a Deus. Antes da queda ele fala, quem é como Deus? Ou quem é igual a Deus? Aí surge Miguel. É uma fonte que não, enfim, é bíblico não. A expressão sim. Porém, a expressão não diz que Miguel foi criado assim, não, tá? Mas, né? Vale de a guisa de conhecimento, de complemento aqui. O meu trono e no monte da congregação, porque ele viu o tabernáculo, tá? A palavra congregação tem a mesma raiz no hebraico ali para assembleia, lugar de se unir, de congregar, tá? Então ele está dizendo, no monte da congregação, lá no tabernáculo, e lá me assentarei. Ele está falando que ele vai sentar no tabernáculo, no trono, lá, tá? Que é no monte da congregação, porque os montes, a congregação, o tabernáculo sempre foi fixado em lugar alto, igual em Siló, na época de Eucana, na época de Samuel, Eli, Ofni e Finéias. Ele está querendo sentar no lugar do sumo sacerdote. Quando o anticristo vir, ele vai sentar no templo de Jerusalém. Ele vai sentar no templo. Me assentarei na banda dos lados do norte. É a parte mais alta. Norte é a parte mais alta. Tá? Então ele está querendo assim, ó, no lugar mais alto, que é o norte, lá eu vou colocar meu trono. Agora vamos lá para Jó 26 de novo. É um quebra-cabeça. Jó 26, 7. Gente. Achou? Amém. O norte se estende sobre o vazio. O que tu entende sobre isso? Quem está no norte? Deus.
Não parece, mas esse aqui é um anjo, tá? Não parece, mas é um anjo. Acredite, de verdade, é um anjo, tá? Deus está aqui. Só que o poder de Deus é tão grande que nada passa dele. Nada. Ele está em tudo. Não em todos. Repetir. Ele está em tudo, mas não em todos. Quando ele falou que ia pegar o trono que ele viu e colocar aqui, é a parte mais alta. Porque os serafins estavam aqui, ó. Eu não posso nem criar um serafim porque eu não vou saber. Asa cobrindo o rosto, enfim, não tem como. 6 asas, o rosto cobrindo o pé e tal. Os serafins estavam aqui. Os serafins não estavam cantando para ele. Porque quem é não precisa ouvir que é. Ele é, pronto, acabou. Ele estava cantando, os serafins cantavam uns para os outros. Uns para os outros. Lemantúria, santo, 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 santo. Engana-se quem achou que o querubim era o regente do céu. O céu não tem regente. Se tiver, é o Espírito Santo. A única classe que mostra cantando são serafins. São as estrelas, resbilando, cantando, tá? Então ele, vou botar até aqui, ó, querubim, tá? Querubim, vou botar aqui assim, ó. Satanás, tá? Antes da queda, tá? Satanás, tá? Vou botar Lúcifer porque os críticos... Lúcifer não é uma palavra bíblica, não. Enfim, né? É Hiléu bem rachado, tá? Mas eu vou colocar porque eu não estou nem aí com a opinião dos outros. Importante para os meus alunos, tá? Lúcifer, o querubim está aqui, tá? Nele foi colocado tambores, símbolo, com essa com símbolo. Enfim, não sei se é com C ou se é com S, enfim, tá? Tambores e símbolos foi colocado nele, para que quando ele andasse, fizesse barulho, campainha e romã. Quando Moisés sobe no Sinai e ele vem aqui para o Monte Sião, encontrar com Deus, Deus mostrou o tabernáculo para ele, faze conforme o modelo que te mostrei no monte, tá? Aqui e aqui, por quê? Moisés subiu, botando lá de casa, Moisés subiu, Josué e o povo. Lugar Santíssimo. Lugar Santíssimo, lugar santo e átrio. Tá? Faça conforme eu te mostrei no modelo que você viu no monte. Tá? Então ele não é um maestro. Tinha nele a mesma coisa que Moisés viu aqui no sumo sacerdote. Campainha e romã. Para que quando ele estivesse lá dentro, uma vez por ano, oferecendo expiação pelo pecado do povo, o povo de fora conseguia ouvir o barulho. Enquanto o povo de fora ouvia barulho, dentro é porque tem sacerdote vivo. E tem pecado sendo perdoado fora. Ai, não sei se eu consigo fazer isso aqui agora não, mas isso aqui é muito forte. Moisés viu isso aqui. Tá? Ele era, tá? Ele era, vou até botar aqui assim, vou botar aqui assim, ó. Um Gadon, um sacerdote. Ele era, tá? Ele era. O que você escreveu aí?
Certo? Ele era um Gadon Goem. Gadon Goem, sacerdote. Ele era um sumo sacerdote, um Gadon Goem, que fazia, no que ele andava, fazia barulho, tá? Só que esse sacerdote aqui, sumo, ele poderia entrar na presença de Deus uma vez por ano. Portanto, quando ele cai, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Eterno. Não esporádico, transitório, passageiro. Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno. Tá? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano amarrado de corda, com campainha e romano, quando ele andava dentro fazia barulho. Só que o sacrifício que era entregue dentro, primeiro ele tinha que ser morto fora. Porque não é o que me faz ser quem eu sou, não é a vida que eu tenho dentro. Porque a vida que eu tenho fora tem que resultar naquilo que eu sou dentro. Ah, gente, para, pelo amor de Deus. Vamos voltar para aqui. Vamos voltar. Ó. Então, ele queria pegar o trono e colocar aqui, porque Deus está aqui. Tá? Deus está aqui. Deus está aqui. Tá? Então, olha a ideia dele. Como ele viu o trono aqui vazio, que é o trono aqui do lado de Deus aqui. Tá? A desce de Deus tem um trono aqui. Ele achou que esse trono era dele. Aí diz o Jó 26, 27. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. O que Deus fez? Para que pudesse para que pudesse existir o Shefirote, que é a expansão. Eu falei que Deus está em tudo e não em todo. Deus está em tudo. Para que o nada viesse a existir, lê o que está escrito no capítulo, no versículo 7. 7. É. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Para o norte se estender para o vazio, ele tem que se contrair. Para ele poder estender a terra sobre o nada. Porque até o nada, para existir, Deus teve que se contrair. Porque Deus é tudo. Senão não existiu nada. O que Deus fez? Ele se contraiu. Na parte mais alta. Ele se contraiu. Aqui, ó. Para que a terra fosse estendida sobre o nada. Shefirote. Expansão de Deus. Até hoje está se expandindo. Não é o tamanho de Deus. Porque Deus é tão grande que a terra não pode... a terra não cabe ele. Por isso que está sempre se expandindo o universo. Pela grandeza de Deus. Porque Deus é tão grande que ninguém consegue calcular o seu tamanho, né? Deus ele é imensurável e ele é indizível. Por ele ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, ele se faz tão pequeno e morre dentro de você. Pegou? Sim. Vamos voltar para a leitura então. Eu pergunto, Chico, como é que eu quebro a cabeça? Tem como eu pular essas partes aqui? Não tem. Eu posso entregar conteúdo de informação, mas você perde o conhecimento. Eu prefiro te passar o conhecimento e você pegar tudo na sua totalidade. Li aqui? Vamos lá para 38 de novo. Cinco. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Você sabe que toda construção antiga, ela tem uma pedra de esquina, uma pedra angular.
essa pedra de esquina é que dava sustentabilidade para todas as outras pedras. Essa pedra é Cristo. Cristo sempre é a base de tudo. Ele é a base da terra. Quando as estrelas da alva, sublinha estrelas aí da alva, é anjos, tá? Juntas alegremente cantavam. As estrelas vão cantar e todos os Binei Haelohim, filhos de Deus, rejubilavam. Você vê que eles estão alegres, mas não estão cantando. Porque quem está cantando é uma classe de anjos. Tá? Ou quem encerrou o mar com portas. Sabia que mar tem porta? Tem porta. Essa porta é um limite. É uma lei que Deus colocou. Não passa daqui. Se você abrir a porta e sair, está saindo sem minha autorização. Vai responder por isso. Não mar. Quem está no domínio sobre o mar. Tá? Mesmo sendo anjo das trevas, eles foram colocados lá antes da queda. Por eles ter caído, eles continuam lá. Não quer dizer que só tem das trevas lá, não. Tem anjos também da luz. Tá? Mas eles continuam ocupando a mesma posição que eles tinham no quesito terra. No quesito terra. Tá? 8. Quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. A grosso modo aqui, vamos ver o que a King diz. Mas a grosso modo, deixa eu pontuar o que diz aqui, tá? A grosso modo, tá? Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas. Represar significa o lugar que foi colocado, né? Que dá a ideia de represa. Toda represa tem o seu limite. Estabelecendo-lhe portas. Não, portas. Tá? Porque nós temos vários oceanos, tá? Vários mares, mas tem portas ali que faz com que ele fique até ali. Se passar, alguém vai responder por isso. Tem várias portas se abrindo aí. Tem. Esses maremotos, tsunami, são portas se abrindo aí. Está passando o limite. Tá? Se passou o limite, alguém vai responder por isso. Quando este irrompeu do ventre materno. O que dá a ideia aqui? O que dá a ideia? Dá a ideia que o mar foi gerado. Só que a gente sabe que o mar não foi gerado. Quem foi gerado foram os anjos, que são espíritos, igual nós, os seres humanos. Deus gera espíritos. Então, automaticamente Deus libera a palavra para o mar existir, que está lá no início, né, no Bereshit, em princípio, Gênesis. Só que o que foi gerado ali foi o anjo que controla aquele mar. Entendeu? Só que tem porta, ele tem limite. Ele não pode passar o limite. Aí você vai ter que olhar o seu caderno e ver que eu coloquei abaixo, na última aula, aqui embaixo aqui, ó, que Satanás ele é um opositor. Sempre vai querer se opor às coisas de Deus para afetar a gente. Não para afetar Deus, para afetar a gente. Não afetar Deus. Nada nem ninguém consegue afetar Deus. Para afetar nós, tá? Como tsunami, cataclima, catástrofe, enfim, tá? 9. Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas
empoladas. Gente, olha só, deixa eu pontuar isso aqui. Não quer dizer que Deus disse, você vai vir até aqui. Que quando a onda por rebelião de um caído, desobediência de um caído, passe ali, não quer dizer que Deus é fraco ou que Deus não tem poder. Não. Ele disse dentro da perfeição antes da queda, sabendo que haveria queda, ele sabia. Só que ele colocou ali. Para quê? Para que dentro dessa desobediência que passe, a gente precisa analisar num todo o que diz João capítulo 3, versículo 16, que é um clássico, que escrito está: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, mundo ali, posso falar rasgado, mundo ali não é pessoas. Pessoas estão dentro do mundo, mas mundo engloba natureza, pessoas, engloba árvores, águas, terras, ar e por aí vai. Tá? Por quê? A natureza, de acordo com Romanos, a natureza geme, sofre, com dores de parto, aguardando a salvação dos escolhidos, aguardando a salvação dos eleitos. Porque aí sim o mar não passará mais seu limite. Aí sim a terra não será mais abalada com terremoto, não temos mais que tsunami, maremoto e por aí vai. Tá? Só isso que eu queria pontuar. Tá? Lendo de novo. E disse, 10 e 11, quando passei sobre ele o meu decreto aqui é lei. Tudo que Deus criou, Deus colocou uma lei. E quem fica regindo essa lei são anjos, independente se são da luz ou das trevas, porque eles foram colocados antes da queda. Tá? Quando passei sobre ele o meu decreto, lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Tá? Ó, aqui você vai colocar, ó, Deus criou
palavra Sephiroth aí, pode colocar embaixo de tudo se você quiser. Tá? Ou os alunos também, tá? Ela fala assim, professor, se for deixar uma ou duas linhas. Mas pode colocar abaixo também, tá? Eu vou ler aqui já já. Para vocês escreverem aí. Foi? Sim. Vamos lá, ó. Deus criou limites para as ondas do mar, as ondas dos mares, tá? Colocando ferrolhos e portas por seu decreto / leis. Vou botar leis ali, né? Enfim, decreto, leis. Tá? Sephiroth significa expansão, dá uma ideia de algo que se contraiu e se expandiu depois. Jó 26, 7. Até para o mar existir. Até para o nada. Aliás, isso, até para o nada existir, obrigado. Até para o nada existir. Até para o nada existir, Deus teve que se contrair no norte para depois estender a terra sobre o nada, tá? Porque se Deus não fizesse isso, o nada não existiria. Porque Deus é tudo, mas não em todos. Beleza? Prossigamos aqui, vamos lá. O outro texto da aula passada que ficou em aberto foi... Jeremias 5:22. Isso, Jeremias